O Brasil é um país privilegiado devido à alta quantidade de matérias-primas disponíveis. Isso o coloca em uma posição vantajosa em relação a outros países em diversos segmentos. No contexto da exportação de calçados, esse fato pode ser um gerador de vantagem competitiva. As exportações de 2022 alcançaram um total de mais de 335 bilhões de dólares, o maior valor da série histórica até a gravação desse vídeo. Além disso, um dos principais setores em destaque nas exportações da balança comercial brasileira em 2022 foi a indústria da transformação. Como resultado, a indústria de transformação tem grande poder de gerar crescimento, uma vez que cada real produzido na indústria de transformação são gerados R$ 2,67 na economia do Brasil, e ainda é responsável por mais de 65% dos investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento no país. No contexto da exportação de calçados, a marca brasileira é vista com bons olhos no exterior, o que agrega ainda mais valor aos produtos nacionais. O mercado calçadista do Brasil oferece produtos leves como sandálias e chinelos praianos, por exemplo, que imprimem esse diferencial e tornam nosso país competitivo na exportação de calçados, atraindo empresários interessados em investir no ramo. Um grande exemplo desse setor é a Alpargatas, dona da marca Havaianas. Só no ano de 2019, sua receita líquida foi mais de 3 bilhões de reais. Desde o início dos anos 2000, a empresa observa o perfil econômico superior dos estrangeiros, bem como as diferenças culturais atreladas a países latinos, asiáticos e europeus, que exigiam uma estratégia de marketing que contemplasse um novo perfil de consumidor. Os produtos foram adaptados para as necessidades do cliente internacional. Um grande exemplo foi a criação de sandálias fechadas para o inverno europeu. Hoje, as exportações representam 20% das Havaianas vendidas e 35% da receita total da empresa. Contudo, o lucro financeiro não é o único benefício da exportação, uma vez que a internalização possibilita novos conhecimentos sobre o consumidor, as estratégias de distribuição e a concorrência internacional do produto. No vídeo de hoje, entenda a importância desse mercado na economia brasileira e a relevância da indústria brasileira no mercado de calçados mundial. Este é o canal Comexando, para você que quer começar a entender melhor sobre o comércio exterior, economia, negócios e empreendedorismo. Se esse tipo de conteúdo te agrada, considere a inscrição em nosso canal e deixe um like nesse vídeo para que esse tipo de conteúdo chegue para outras pessoas. A indústria calçadista brasileira iniciou suas atividades nas últimas décadas do século XIX, especialmente após a Guerra do Paraguai. Em sua formação, foi decisiva a contribuição dos imigrantes alemães e italianos, estabelecidos no sul e no sudeste do país. A chegada dos imigrantes alemães, instalados no Vale do Rio dos Sinos, em 1824, é considerado o capítulo inicial da história. Muito hábeis no artesanato de couros, os imigrantes começaram então a produzir em escala industrial seus calçados em meio a outros produtos, em especial arreios de montaria para o exército. Outro capítulo importante se desdobra em São Paulo por volta de 1850, com a chegada de imigrantes italianos ao oeste paulista, que aproveitaram a expansão do café e fixaram suas moradias em Franca, logo desenvolvendo sua habilidade na produção calçadista. Os avanços tecnológicos importados da Europa no final do século XIX transformaram a produção de calçados, que sofreria contudo uma transição, passando de um empreendimento basicamente artesanal para uma atividade fabril. Assim, os mercados se tornavam ainda mais extensos também no exterior. As empresas brasileiras entravam em contato com instituições internacionais, trabalhando por meio de uma política conhecida como Line Builder, que basicamente garantem que os brasileiros eram os verdadeiros responsáveis pela produção de tais modelos. E como está a indústria atualmente? Já nas últimas décadas, depois da abertura do mercado brasileiro na era Collor, que possibilitou o desenvolvimento do parque industrial brasileiro, e com tantos esforços para consolidar a indústria calçadista brasileira, algumas características positivas surgiram. O Brasil hoje é o quinto maior produtor mundial de calçado, atrás da China, da Índia, do Vietnã e da Indonésia, sendo responsável por 3,6% da produção mundial. Mas
só exporta 15,3% do que produz, representando 0,6% das exportações totais de calçado em todo o mundo. Os países da América Latina e os Estados Unidos, pela sua proximidade, são os destinos naturais das exportações brasileiras, mas a Europa é cada vez mais uma aposta de grandes marcas made in Brasil. Outro dado interessante é que o país hoje mantém uma média de 8 mil empresas diretamente relacionadas com a oferta nesse setor, que estão distribuídas em todo o país e empregam mais de 340 mil pessoas. E a exportação do sapato brasileiro é realizado para mais de 150 países em toda a extensão do globo. No ano de 2019, as exportações de calçados somaram uma receita de 967 milhões de dólares, conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Os estados brasileiros que mais exportam o produto são Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo e Paraíba. Um forte aliado é o programa Brazilian Footier. Trata-se do programa de incentivo à exportação de calçados brasileiros, desenvolvido pela Bicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. E este programa promove diversas ações de internacionalização, desde capacitação para exportação até ações de promoção comercial e de imagem, para qualificar cada vez mais os embarques, fidelizando e abrindo novos mercados para o calçado brasileiro. Entre 2022 e 2023, a Apex Brasil garante que serão investidos mais de 35 milhões em ações de promoção comercial e de imagem. De acordo com dados do programa, a cada R$1 investido, foram retornados R$168 em exportações. Além disso, as empresas ligadas ao programa foram responsáveis por mais de 75% dos valores de exportação de calçados em 2021, ou seja, mais de 679 milhões de dólares. E o ano de 2023 promete um crescimento ainda maior. Segundo dados colhidos pela Abicalçados, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, no quadrimestre entre janeiro e abril foram embarcados mais de 48 milhões de pares ao exterior, que somaram mais de 440 milhões de dólares. Uma queda de 9,3% em volume, mas uma alta de 1,3% em receita na comparação com o mesmo período de 2022. Neste mesmo período, vale ressaltar que os embarques para a América Latina cresceram muito. Foram mais de 206 milhões de dólares, que significa 21,4% a mais do que o mesmo período do ano passado. O calçado brasileiro vem incrementando a sua presença em mercados importantes da América Latina, principalmente em países como Peru, Equador, Paraguai e Bolívia, que têm uma indústria defasada. O principal destino dos calçados brasileiros embarcado no primeiro quadrimestre do ano foi a Argentina. Neste período, entre janeiro e abril, foram exportados para lá 4,9 milhões de pares, que geraram mais ou menos 80 milhões de dólares, uma queda de 8,2% em volume, mas uma alta de 43% em receita comparado com o mesmo período do ano passado. Ultrapassado pela Argentina, o segundo destino deste período foi os Estados Unidos. De janeiro a abril deste ano, foram embarcados para lá 3,8 milhões de pares, que somaram mais de 75 milhões de dólares, quedas tanto em volume quanto em receita em relação ao mesmo intervalo do ano passado. E por fim, o maior exportador de calçados do Brasil segue sendo o Rio Grande do Sul, que no quadrimestre exportou 13,26 milhões de pares por 194,63 milhões de dólares, 44% do total gerado pelos embarques brasileiros no período de janeiro a abril deste ano. A indústria de calçados brasileira é sinônimo de qualidade mundo afora. Isso acontece porque investimentos em tecnologia permitem desenvolver sistemas que podem automatizar processos e identificar falhas, o que qualifica a entrega final ao consumidor. Além disso, a tecnologia no setor industrial também pode auxiliar na desburocratização de certos processos, o que permite maior agilidade na produção. Apesar de representar um mercado aparentemente tradicional, a indústria de calçados também sofre transformações e as empresas precisam se adaptar às mudanças do setor, de modo a se manterem atualizadas e relevantes no mercado. Por isso,
É fundamental que as companhias estejam atentas às tecnologias e tendências desse segmento. Para isso, antes de ir para o exterior, é preciso fazer um estudo profundo das características de cada mercado, o que envolve desde hábitos do consumidor, tecnologias e até mesmo a legislação. A partir dessa análise, é possível entender fatores que podem influenciar na inserção de um novo produto no mercado estrangeiro. Mas e você? Gostou do conteúdo abordado hoje? Então inscreva-se em nosso canal e comente a sua opinião referente à importância desse setor na economia brasileira. Informações complementares que agregam mais conhecimento e também sugestões de temas para os próximos vídeos. Antes de sair, me responda. Você está de qual lado na disputa nos tribunais entre a norte-americana Apple e a brasileira Gradiente pela marca iPhone? Caso você não saiba o desfecho dessa história, vou deixar nosso último vídeo para você clicar e te encontro em instantes nele, tá bom? Também não se esqueça de ativar as notificações e deixar um like nesse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!